Oi, eu sou a Mari e esse inicialmente seria um vídeo de fato sobre mim. É um trabalho sobre a minha disciplina de Introdução ao Estudo do Meio Ambiente e eu vou deixar disponível aqui no YouTube porque é o meu canal, é o meu espaço seguro, tem os meus vlogs, tem a minha vida e é por isso que eu decidi apresentar o meu trabalho desse jeito, porque gravar vídeo já faz parte de quem eu sou desde muito pequena. Gosto de me aparecer para uma câmera, de gravar tudo que eu faço, de compartilhar, mesmo que as pessoas não vejam, porque eu sei que sempre vai ser uma lembrança de quem eu fui. Eu disse que inicialmente seria um vídeo de fato sobre mim, porque eu acho que combina muito com o YouTube. Acho que todas as pessoas que gravam um vlog já fizeram um vídeo desse, mas eu acabei me perdendo muito. No final eu fui falando e falando e falando o que vinha na minha cabeça, mas mesmo assim eu não vou apagar e refazer. Não só porque eu não tenho tempo, mas porque eu acho que essa é quem realmente eu sou, sabe? E que fatos sobre mim não poderiam ser apresentados de uma forma melhor que não fosse a Mari contando sobre os seus sonhos, sobre as suas lembranças, sobre quem ela foi, de uma forma tão natural. Essa sou muito eu. Então, professora Isabel e demais telespectadores, fiquem com o vídeo. Tá, então o primeiro fato sobre mim é que eu sou curitibana. Eu nasci em Curitiba, dia 6 de maio de 2007. Atualmente tenho 15 anos. Segundo fato sobre mim é que, apesar de eu ter nascido em Curitiba, eu morei, cresci, fui criada em Campo Largo, em uma chácara. Sempre em volta do mato, né? Dos bichos. Sempre gostei muito, sou apaixonada até hoje. É um carinho muito especial que eu tenho pelo lugar que eu cresci. E eu amo lá, eu amava sair, brincar, subir nas árvores, correr, me sujar. Tipo, sempre foi uma paixão pra mim mesmo, sabe? O mato, a natureza. Terceiro fato sobre mim é que eu amava estudar quando eu era pequena. Eu ainda gosto bastante. Mas é muito legal você pensar nos seus amores de quando você era criança, né? E eu era completamente apaixonada, sabe? Eu amava ir pra aula. Eu lembro até hoje, tipo, do meu primeiro dia de aula, a primeira vez que eu fui pra escola, e todas as crianças, assim, estavam chorando, e eu tava super animada pra estudar. Uhul, escola! Tipo assim, o fato de eu ter crescido numa chácara e eu não tinha, tipo assim, criança pra mim brincar, eu tinha minha irmã, mas a gente vivia se matando, né? Pode ter influenciado também, mas mesmo assim eu gostava de estar lá na escola, eu gostava de aprender. Então, eu sempre amei estudar. Eu estudei numa escola pequena que tinha ali no meu bairro mesmo, em Campo Largo, no bairro vizinho, no caso. E até o meu quarto ano, eu cresci lá praticamente, né? Toda, tipo assim, a principal infância eu passei lá com os meus amigos de lá e eu falo com muitos deles até hoje. Eu gosto muito daquela escola. Quarto? Por eu gostar de estudar, eu aprendi a ler e escrever bem rápido. Na frente da minha turma, por isso eu considero rápido, né? Tipo, no final do pré, eu já lia e escrevia. Pouca coisa, escrita demorou um pouquinho mais, mas no final do pré eu já lia e comecei a aprender a escrever. No primeiro ano eu já escrevia, já lia e já fazia multiplicação também. Então, tipo assim, as coisas que eu gostava e que eu me empenhava, eu sempre aprendi muito fácil, muito rápido. Sempre tive muita facilidade com essas coisas. E meu pai também, a família inteira, tipo, me incentiva muito para mim estudar. Desde que eu sou muito pequena, eles me incentivam e falam o quanto é importante, o quanto é legal, eles me ajudavam. A minha mãe pegava na minha mão e me ajudava a escrever meu nome em letra cursiva. E então, eu sempre tive muito apoio de toda a minha família. No segundo ano, eu já escrevia com letra de mão. Eu sempre fui, e ainda sou, uma pessoa muito ambiciosa, com muitos sonhos. Eu acho que eu tinha uns 5 anos quando eu li um livro do Sítio do Pica-Pau Amarelo sobre astronomia. Falava sobre planetas e tal, aí a Emília chegava pra vovó e perguntava assim: Vovó, o que é astronomia? E ela explicava que era o estudo dos planetas, do universo.
E eu gostava muito de estudar, eu era apaixonada por ciência, sempre fui, sou até hoje. E naquele dia eu falei, eu vou ser astrônoma. Eu vou ser astrônoma, saí e falei pra todo mundo da minha família, pra minha madrinha. Aí a gente tava assim na escola e as professoras perguntavam: "O que você quer ser quando crescer?" E eu dizia: "Eu quero ser astrônoma." Era assim, eu tinha certeza que eu ia ser astrônoma, que eu ia estudar astronomia, que eu ia estudar física. Eu amava o universo, eu ainda amo muito, mas hoje, maior, eu cogito outras opções. Quando eu tinha 9 anos, eu e minha família nos mudamos pra cá, aqui em Matinhos. Saímos de Campo Largo, viemos pra cá, porque meu pai estava trabalhando aqui e ficava muito ruim pra ele ter que voltar lá pra Campo Largo todo fim de semana, então a gente decidiu se mudar. Eu fiz o meu 5º ano aqui e foi um ano muito difícil pra mim. Era muito diferente de estar com as crianças que eu cresci, sabe? Que me viram crescer junto com elas. Eram crianças novas, diferentes, e eu era a aluna nova, eu era nerd, eu era esquisitinha. Foi muito difícil, eu sofri bastante bullying no meu 5º ano. Foi muito difícil pra mim fazer amigo, conversar com as pessoas. Não foi uma experiência tão legal. Mas logo depois que eu passei pro ensino fundamental, né, 2, eu comecei a me adaptar melhor. Mustafa Salomão foi o colégio que eu fiz o meu ensino fundamental 2 inteiro, do 6º ao 9º ano, e eu sou completamente apaixonada por aquela escola. Passei a minha pré-adolescência lá, e é um lugar pelo qual eu ainda tenho muito carinho. A minha irmã ainda tá estudando lá, e é um carinho enorme. Eu construí uma família lá dentro mesmo. E eu nem digo só dos amigos, porque eu não falo com a maioria deles hoje. É mais pelos professores, pelo apoio que eu sempre tive. Como eu disse, eu tinha muita dificuldade para me enturmar, então os meus professores sempre me acolheram muito bem, sempre faziam eu me sentir parte das coisas e me sentir bem. Me salvaram do bullying. Eu tive professores ótimos. Eu tinha interesse, mas eu não aprendi tudo que eu aprendi sozinha. Sempre tive o apoio deles, e eles eram pessoas incríveis. Professor Sandro, professora Roberta, Andréia, Dayana. Eu sempre vou lembrar deles com muito carinho. Mais ou menos nessa fase, quando entrei no ensino fundamental, com uns 11 anos, eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que ter o meu próprio dinheiro. Entende? Eu não queria ficar pedindo dinheiro pro meu pai. Até hoje eu não gosto, não peço, evito até o último. Eu não gosto de falar, eu não gosto de pedir dinheiro pro meu pai, me sinto mal pedindo dinheiro pro meu pai. E são coisas que eu sei que ele não precisa comprar pra mim. Eu colocava isso na minha cabeça. Tipo assim, doce, uma camiseta que eu achei bonita, sabe? Brinquedo. E eu falava, eu não preciso que meu pai compre isso pra mim. E eu não quero pedir dinheiro pra ele, então eu preciso conseguir o meu próprio dinheiro. Eu preciso criar minha independência financeira. Como se eu fosse conseguir, né? Com 11 anos, mas tudo bem. Tipo assim, aí eu começava a juntar o meu dinheirinho. E eu achava todas as formas possíveis de conseguir meu próprio dinheiro. Vendia pulseirinha de elastiquinho, isso desde muito pequena, né? Vendia cartinha, eu tinha muitas cartinhas. Eu separava elas em envelopinhos e vendia pros meus amigos. Sempre que eu conhecia alguém que pudesse me dar uma oportunidade, eu corria atrás dessa oportunidade e pegava ela pra mim. Tipo assim, eu vendia chocolate pra uma mulher, revendia trufas, revendia alfajor. Tipo assim, ela fazia e eu vendia pra ela na escola, pros meus amigos, pros meus pais. Eu vendia bolacha também, salame, queijo, doces, tudo que eu podia eu tava vendendo, só pra ter um pouco do meu próprio dinheiro. Tanto até que eu comecei a trabalhar. Eu tive meu primeiro emprego com 12 anos. 12 anos. No final do 7º ano eu já estava trabalhando. A ideia era que eu começasse a trabalhar de babá para uma garotinha. Só que eu não me dei muito bem. Eu amo criança, sempre amei criança, adoro. Inclusive, eu me dou muito bem com essa menina. Mas ela era um bebê muito pequeno. E acabou não dando muito certo. Aí, mas eu continuei naquele mesmo serviço. Trabalhei a temporada inteira. E desde então eu trabalho todas as temporadas no mesmo lugar. Já trabalhei de balconista, já trabalhei fazendo drink, já trabalhei na cozinha, já trabalhei de peixaria, trabalhei de babá depois que a menina cresceu um pouco. Sempre que me sobra um tempo durante o meu ano, normalmente na temporada, que eu não tô mais tão ocupada com os meus estudos, algo que eu sempre me dediquei bastante, eu estou trabalhando desde os meus 12 anos.
E nossa, a luz tá ficando muito ruim. Eu vou ter que trocar esse celular de posição. Foram alguns pequenos problemas técnicos. Eu sempre gostei em estar em cargos de liderança. Sempre fiz questão disso, a minha vida toda. É como se eu não conseguisse deixar trabalho na mão das outras pessoas. Hoje eu tô mudando isso comigo mesma, porque eu sei que me faz mal pro meu psicológico, pra minha pessoa. Mas, por exemplo, desde que eu entrei no ensino fundamental, eu sempre fui monitora. Minha vida toda. Tipo, monitora de sala. Sexto, sétimo, oitavo, nono, primeiro ano. Agora eu tô deixando isso de lado e eu não preciso disso, sabe? Tá tudo bem outra pessoa cuidar da chamada da sala. Eu também fui presidente do Grêmio no sétimo ano, no Grêmio do Mustafa. Eu adorava organizar projetos e resolver as coisas do meu jeito, me sentia muito bem. Sempre foram coisas que eu gostava de fazer, gostava de estar ali presente, gostava da comunicação com os professores, com a secretaria, com o município. E isso foi importante pra mim e pra pessoa que eu sou hoje. A pandemia começou quando eu tava no oitavo ano. No finalzinho do meu nono ano, a gente pôde voltar pro colégio. E quando eu terminei o meu ensino médio, eu não sabia o que eu queria fazer. Eu tinha feito a minha prova pro IF, porque sempre foi o meu sonho estudar no IFPR. Desde que eu cheguei em Matinhos, que eu conheci o IFPR, eu falei, eu quero entrar, eu quero entrar, eu quero entrar, eu vou passar, eu vou estudar, eu vou fazer prova, eu vou entrar, eu vou entrar, eu vou entrar, eu vou entrar. Tipo, há muitos anos. E foi o que eu fiz, eu me inscrevi, não precisei de prova. Dependia do sorteio. Pensei que eu não fosse passar, eu passei, eu acho que na terceira ou quarta chamada. Então eu já estava muito triste, desesperada, porque eu não sabia mais o que eu ia fazer com o ensino médio. Em uma aula específica de matemática, que a professora usou uma metodologia de sala de aula invertida, que eram algumas daquelas sugestões do governo para o novo ensino médio, né? Eu falei, uau, eu preciso disso para minha vida. Eu adoro estar aqui na frente, eu adoro estar ensinando. Eu estive lá na frente e expliquei para os meus colegas, as pessoas com que eu estava vivendo o meu dia a dia. Senti como se eu fosse uma professora. E foi muito mágico estar ali no quadro falando com as pessoas, explicando e ver a cara de todo mundo, de ter entendido o que eu estava falando, sabe? Como se eu tivesse realmente ensinado eles. Foi muito satisfatório. Eu falei, eu quero isso para minha vida, eu quero todos os dias ensinar uma criança. Entende? Eu quero mudar a mente dos jovens. Eu quero um futuro melhor para o meu país, para os meus filhos, para os meus netos, para mim mesma. Então, eu quero fazer isso. Aí, na outra semana, eu mudei de escola, fiz meus pais mudarem. Eu fui para Paulo Freire e eu comecei a fazer a formação docente. Eu fiquei um bimestre lá e eu estava completamente apaixonada pelo lugar, pelas pessoas. Foi como se eu tivesse me identificado completamente. Eu adorava apresentar os trabalhos, eu adorava ir para a escola de manhã de bicicleta. Eu adorava tudo, era simplesmente perfeito para mim. E aí eu recebi a notícia de que eu fui aprovada no IFPR. E eu já estava decidida de que eu não ia ir. Mas eu falei para os meus pais: façam por favor a matrícula para mim. Caso eu troque de ideia, eu quero ter essa opção. Entende? Eu não quero que seja algo que falte para mim. E no fim das contas, eu fui pro IF. Apesar de eu saber que eu amava o que eu estava fazendo, eu pensei no que era melhor para mim. E eu sei que a educação do IFPR era o melhor para mim. Então, eu mudei de escola. Eu não me arrependo de forma alguma. Mesmo quando eu tinha decidido que eu ia largar o IF, eu não tinha me arrependido. Porque foi uma experiência que eu sei que dificilmente eu vou ter outra vez na minha vida. Foi incrível, as pessoas, todo o jeito do IF. Era mágico. E por mais que eu não tenha me encaixado muito bem no meu primeiro ano em uma questão social, não tenha feito muitos amigos, não tenha conhecido tantas pessoas, ainda assim foi incrível estar num lugar que eu sabia que as pessoas realmente queriam ensinar e que os meus colegas queriam aprender, tinham tantos sonhos quanto eu tinha, eram tão ambiciosos quanto eu. E isso é muito bom, sabe? Ver as pessoas sonhando e trabalhando para que seus sonhos se tornem realidade. Era incrível. Com 13 anos, eu decidi que eu queria ser empresária. Queria vender as minhas coisas, queria administrar um negócio.
E eu comecei a pesquisar sobre isso, estudei muito, porque eu não sabia nada. Nada, nada, nada. Então eu comecei a estudar bastante, pesquisar como que funcionava cobrança de imposto, comecei a estudar precificação para as coisas que eu fosse vender, comecei a estudar fornecedor, estoque, melhores embalagens e sempre pensando numa forma de contribuir com o meio ambiente. Então, no meu aniversário de 14 anos, eu abri a minha loja. Eu tinha um pequeno estoque de roupa, alguns amigos que estavam me ajudando com um bico de modelo, um celular com uma câmera bem ruim, e eu tirava foto das minhas roupas e vendia. Aí eu descobri um amor pela moda. Até hoje eu gosto muito, me identifico muito, é uma coisa que me representa de verdade. Amo me vestir, amo pensar nas roupas, amo trabalhar com isso. Eu cuido dessa loja até hoje, já vou fazer 16. Não tem muito tempo, mas é tempo, é um tempo considerável para um adolescente. E eu reconheço isso. Eu acho muito legal todo o esforço que eu tive durante esses anos. E apesar de não dar sempre certo, tipo, muitas vezes eu acabei caindo em um golpe ou outro, faltava organização da minha parte com as coisas, porque nunca foi só a loja, e eu nunca decidi dedicar o meu tempo só pra minha loja. Eu sempre pensava no todo, tipo, a pessoa que eu sou, quem eu quero ser na minha vida social, na minha família. E é o meu sonho ainda continuar cuidando da minha loja, trabalhar com moda, estudar moda, mas não é a minha prioridade. Eu acho que a minha formação pessoal e acadêmica é mais importante do que o meu dinheiro, no momento, pelo menos. Eu Hoje eu transformei a Aliquan, que antes era uma loja de roupa, num brechó. Eu tinha praticamente fechado ela há algum tempo quando eu entrei no IFPR, porque eu não tinha tempo de cuidar de tudo, administrar tudo. Dá muito trabalho. E o brechó, ele é mais simples, porque as peças são mais baratas, é mais fácil de você conseguir. Então, simplifica muito boa parte do processo. E aí eu comecei a me envolver também em causas ambientais. Comecei a estudar o porquê que era importante do conhecimento de brechós para as pessoas. Comecei a estudar sobre moda sustentável, sobre consumismo, sobre a indústria têxtil. E aí eu decidi mudar o meu curso para meio ambiente. No final de 2022, eu tinha decidido largar o meu curso de mecânica. Eu simplesmente senti que eu não me identificava, que eu não ia dar conta se eu ficasse 4 anos estudando uma coisa que eu não gosto, porque se eu não gosto, eu não vou fazer, eu não consigo fazer. Cria-se uma bolha em volta de mim, uma película, e eu não consigo mais lidar com isso. Então eu decidi que eu ia largar. Eu parei de ir nas aulas, eu entrava só nas aulas que eu queria, que normalmente era artes e educação física. Simplesmente larguei tudo. E aí, quando eu comecei a estudar sobre moda, eu decidi que eu ia só mudar de curso, eu ia dar mais uma chance pro IF, porque eu sabia o quanto era importante pra mim, e eu ia ficar no curso de meio ambiente. Deu certo e eu já tô aqui.